Agora a gente vai falar aqui das formas de provimento, começando pela readaptação. Artigo 24 fala da readaptação. É a investidura do servidor público em cargo e atribuições e responsabilidades compatíveis com, olha aqui, a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Vamos imaginar aí um servidor que sofreu um acidente e não pode mais se locomover. Seu trabalho tem que ser um trabalho se locomovendo. Por exemplo, não é federal, mas pensar aqui num carteiro. O carteiro entregava carta. Sofreu um acidente, não pode entregar carta. Pode estar saindo mais na rua. Então, ele poderia ser readaptado e trabalhar dentro da parte administrativa. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, a readaptação é a investidura no cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as limitações que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então, nesse caso, o servidor será readaptado e vai ser colocado em um cargo semelhante, só que ele não tenha que seja compatível ali com a limitação que ele tenha sofrido. Se julgado incapaz, se o servidor sofreu um acidente, uma limitação e é incapaz, ele não tem como ser readaptado. O readaptado será aposentado. Então, testou ele lá em outro cargo, não deu certo, ele vai ser aposentado. Okay? A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade, equivalência de vencimentos. Na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Então, tem que ser um cargo compatível, né? Nível de escolaridade, equivalência de vencimentos. E se não tiver cargo? Se não tiver cargo, ele vai ficar ali exercendo suas atribuições como excedente. Então, não ajuda um, ajuda outro, até surgir uma vaga, beleza? Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Então, o servidor aposentado, ele vai voltar a trabalhar. Isso pode acontecer de algumas formas. Primeiro, por invalidez, quando o servidor foi aposentado por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos para a aposentadoria. Vamos lá, esse servidor aqui, que sofreu um acidente, ele teve uma limitação física, por exemplo. Ele foi readaptado, mas não deu certo, ele foi julgado incapaz, foi aposentado. E aí, depois, ele ficou bom. A junta médica oficial declarou que o motivo da aposentadoria dele era insubsistente, não existia mais. Logo, ele tem que ser revertido, vai sofrer reversão, vai voltar a trabalhar, beleza? Então, essa é uma forma da reversão. A reversão também pode ocorrer no interesse da administração. Ou seja, o servidor público aposentado pode voltar a trabalhar no interesse da administração, desde que ele tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, o servidor tenha que estar estável na atividade, já tenha que ter passado o período de estágio probatório, e a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. E, por último, tem que haver cargo vago. Então, nessas condições, se a administração achar interessante, ela pode solicitar aí o retorno do aposentado, beleza? A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Isso é óbvio, né? O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Como é isso? No inciso 1 fala do servidor aposentado por invalidez. A junta médica oficial declara insubsistentes os motivos da aposentadoria. Ele volta. Não tem cargo vago. O cargo está provido, está ocupado. O servidor vai ficar ali trabalhando como excedente. Beleza? O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, incluindo as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente a aposentadoria. Ele vai voltar a receber normal, ok? O servidor que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. E o Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Por último, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos. Se ele já completou 70 anos, ele não poderá ser revertido. Beleza? Outra forma de provimento é a reintegração. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão. Então, pense, reintegração, demissão. A demissão dele foi invalidada por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Por quê que foi ressarcida todas as vantagens? Porque ele foi demitido injustamente. Se ele foi demitido injustamente, ele tem que receber tudo de volta, ok? Então, reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. Ele fica em casa,
em disponibilidade, esperando ser aproveitado. Já vamos falar sobre isso. Encontrando provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Vamos lá. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. É assim. Eu tenho aqui esse servidor A. Aí ele foi demitido e saiu desse cargo. Esse cargo ficou vago. Aí o servidor B, o servidor aqui B, vai e ocupa esse cargo. Ele pode ter sido promovido, por exemplo, e ocupa esse cargo. E aí, se ele ocupar esse cargo, e essa demissão for dita injusta, for dita que é ilegal, o que é que vai acontecer? O servidor A vai retornar. E quando ele retornar, o B vai estar ocupando o lugar dele. Aí, o que é que vai acontecer com esse B? Ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Vai voltar para o seu cargo original. Ok? Sem direito à indenização. Mas se o cargo original tiver algum problema, ele pode ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Beleza? Então, é assim. O servidor reintegrado, o outro que estava ocupando o lugar dele vai ser reconduzido, vai ser aproveitado em outro cargo ou será posto em disponibilidade. Outra forma de provimento é a recondução. Quando é que vai ocorrer a recondução? Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Isso acontece por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Lembra quando a gente falou lá que se o servidor ele reprova em um estágio probatório, esse servidor aqui, ele já era servidor desse cargo aqui, ó. Ele já era servidor aqui. Mas ele passou em um outro concurso. E aí foi fazer o estágio probatório. Reprovou no estágio probatório. Então, ele será reconduzido ao seu cargo anteriormente ocupado. Então, quando ocorre a inabilitação do servidor no estágio probatório, relativo a outro cargo, o servidor será reconduzido. Ok? E a reintegração do anterior, como a gente estava falando agora. Se o servidor foi demitido e essa demissão foi invalidada, ele vai ser reintegrado. Se tem alguém ocupando o cargo dele, esse alguém vai ser reconduzido. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo, observado o disposto no artigo 30. Forma de provimento, agora falando da disponibilidade e aproveitamento. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento, obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, o servidor que está em disponibilidade, se o cargo foi extinto, aconteceu alguma coisa, ele está em disponibilidade, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar à atividade por meio do aproveitamento. E isso é obrigatório, ok? Surgir um cargo vago, ele vai ser aproveitado. O órgão central do sistema de pessoal civil determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade e em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública. Então, determinará aqui o imediato aproveitamento, o órgão do sistema de pessoa civil. Na hipótese prevista no parágrafo 3 do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sobre a responsabilidade do órgão central do sistema de pessoal civil da administração federal, o CIPEC, até o seu adequado aproveitamento. Aqui está o artigo 37, o parágrafo 3. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento na forma dos artigos 30 e 31. Então, se o cargo foi extinto, ocorreu uma reorganização, o cargo foi declarado desnecessário, o servidor será colocado em disponibilidade e depois será aproveitado. Beleza? Se tornará sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.